A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você já parou para pensar no que isso realmente significa? Muita gente decora o Salmo 23, mas poucos conseguem enxergar o verdadeiro segredo que está escondido nessas palavras poderosas. Hoje, quero que você se prepare, porque o Espírito Santo vai falar com você de uma forma que pode transformar a sua oração e até como você enfrenta os desafios do dia a dia. Vamos juntos nessa jornada, tá? Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Aqueles dias de escassez, medo e solidão que fazem a gente questionar: será que Deus se esqueceu de mim? É exatamente nessas horas que o Salmo 23 brilha como uma luz no fim do túnel. Ele foi escrito para esses momentos, quando a gente se sente perdido e com o coração apertado. O rei Davi não escreveu esse salmo em um dia de sol e alegria. Não mesmo. Ele estava cercado de inimigos, se sentindo cansado e traído. E é aí que está o grande segredo. Davi chama Deus de meu pastor. Não é um pastor, nem o pastor de todos, mas meu pastor. Isso mostra uma relação pessoal, íntima, direta. Ele está dizendo: eu não pertenço ao caos. Eu pertenço a Deus. Tem um poder enorme quando você ora esse salmo entendendo esse significado. O inimigo tenta todos os dias fazer você se sentir sem dono, sem cuidado, sem direção. E todo ataque espiritual começa quando você esquece quem é o seu pastor. O diabo quer que você se sinta sozinho. Ele quer que você ache que o vale é o fim menos. Mas a verdade é que o vale é apenas o caminho. A promessa não é que você vai ser livrado do vale, mas que Deus vai te acompanhar dentro dele. Olha o que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase é poderosa. O segredo está na sombra da morte. A sombra não é a morte em si, é só a ausência momentânea da luz. Se tem sombra é porque a luz ainda existe, só está em outro ângulo. Você só vê a sombra porque a luz ainda está acesa. Então, se você está passando pelo vale da sombra da morte, seja por ansiedade, medo ou perda, lembre-se, se a sombra, ainda há a luz de Deus sobre você. Essa é a revelação que está escondida no Salmo 23. Davi não estava reclamando, ele estava profetizando: o vale não vai me parar, porque o pastor ainda está comigo. Agora, me diz uma coisa: quantas vezes o medo te fez esquecer dessa verdade? Quantas noites você olhou para o teto e pensou: Senhor, eu não aguento mais. Mas mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele te guiou até aqui. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer restaurar a sua paz. Antes da gente orar junto, quero que você entenda uma coisa. O Salmo 23 não é só poesia menos. É uma verdadeira guerra espiritual, escrita em forma de oração. Cada versículo é como uma espada que corta o medo, a falta e a opressão. Então, quando você orar, faça isso crendo, com o coração aberto, porque Deus está te ouvindo. Senhor, meu pastor amado, hoje eu me coloco diante de ti, cansado, mas cheio de confiança. Mesmo no vale, eu sei que a tua presença me cerca. Tira de mim o medo, a ansiedade, o desespero e me ensina a descansar nos teus braços. Senhor, unge a minha cabeça com teu óleo, renova minha mente e limpa o meu coração. Que o teu cajado me conduza e a tua vara me defenda. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar e declaro pela fé: o mal não me tocará, porque tu estás comigo. Nada me faltará, nem paz, nem força, nem esperança. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesse salmo. Você sabia que Davi, além de rei, também era um pastor? Ele conhecia bem a vida dos pastores e as ovelhas. Ele sabia que, assim como o pastor cuida de suas ovelhas,
Deus cuida de nós. Isso traz uma segurança incrível, porque quando você tem um pastor que te ama, você sabe que está protegido. E mesmo que o caminho seja difícil, você pode confiar que ele está sempre ao seu lado. Quando Davi fala sobre passar pelo vale da sombra da morte, ele está falando de experiências que todos nós enfrentamos. Já sentiu aquele frio na barriga, aquela angústia que parece que não vai passar? É como se estivéssemos no meio de uma tempestade. Mas a boa notícia é que, mesmo na tempestade, podemos encontrar a paz. O que Davi nos ensina é que não precisamos temer, porque a presença de Deus é o nosso abrigo. Ele é a luz que dissipa as trevas. E se você está se perguntando como fazer para sentir essa presença, aqui vai uma dica. Comece a conversar com Deus, como se estivesse falando com um amigo. Não precisa de palavras difíceis. Só seja sincero. Fale sobre suas preocupações, suas alegrias e suas dúvidas. Ele está ali, pronto para ouvir. E, acredite, quando você se abre assim, a paz dele começa a fluir no seu coração. Olha, muitas vezes, a gente se sente tão distante de Deus, como se ele estivesse lá em cima, olhando para a gente, mas sem se importar. Mas a verdade é que ele está mais perto do que você imagina. Você já percebeu como, em momentos de dificuldade, uma simples oração pode trazer um alívio instantâneo? É como se você estivesse abrindo uma porta e permitindo que a luz entre na sua vida. E essa luz é o amor de Deus, que sempre está ali, esperando para te abraçar. E falando em abraços, você já reparou como é bom ter alguém para compartilhar suas lutas? Às vezes, só de conversar com um amigo ou familiar sobre o que estamos passando, já traz um alívio. Imagina então ter um Deus que se importa com cada detalhe da sua vida. Ele quer que você se sinta amado e apoiado. Quando você se entrega a Ele, a sua carga fica mais leve e você começa a ver as coisas de uma nova perspectiva. Agora, vamos pensar um pouco mais sobre o que significa nada me faltará. Isso não quer dizer que a vida vai ser perfeita ou que não vamos enfrentar dificuldades. O que isso realmente significa é que, mesmo nas lutas, Deus sempre vai prover o que precisamos. Às vezes, o que precisamos não é o que queremos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. É como quando uma criança pede um doce e os pais dizem não. Às vezes, o que parece ser uma negação é, na verdade, uma proteção. Então, quando você se sentir perdido ou desamparado, lembre-se que Deus está cuidando de você. Ele pode não responder suas orações da maneira que você espera, mas Ele sempre vai te dar o que você realmente precisa. E isso é uma grande bênção. Vamos voltar a Davi por um momento. Ele enfrentou muitos desafios na vida, menos desde lutar contra leões e ursos, até enfrentar gigantes como Golias. E mesmo em todas essas situações, ele sempre reconheceu que Deus era sua força. Quando você enfrenta seus próprios gigantes, seja um problema no trabalho, uma briga familiar ou uma crise de fé, lembre-se que você não está sozinho. O mesmo Deus que estava com Davi está com você agora. E não esquece, a oração é uma conversa, não é um monólogo. Deus quer ouvir suas perguntas, suas frustrações e até suas dúvidas. E sabe o que é mais incrível? Ele já sabe o que você está sentindo, mas quer que você compartilhe isso com Ele. Isso cria um vínculo mais forte entre vocês. Se essa oração tocou o seu coração, repita nos comentários agora: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso vai selar essa promessa no seu coração e ainda abençoar outros que estão lendo. E olha, se você quer que Deus continue falando diretamente com a sua vida, não perca mais nenhum desses momentos de fé e revelação. Se inscreva agora no canal, é de graça, e você vai receber notificações de vídeos que vão fortalecer sua caminhada com Ele, e ativa o sininho ali do lado, para que nada te escape, porque eu sei que o inimigo quer te distrair, mas Deus quer te proteger dia após dia. Juntos, vamos descobrir mais segredos da palavra
e orar uns pelos outros. Que esse salmo se torne hoje a sua armadura contra a ansiedade e o medo. E lembre-se, Deus nunca te abandona no vale. Ele anda com você até o cume da vitória. Deus te abençoe ricamente.